Olá! Você é muito intenso em todas as suas emoções? Chora, ri, se irrita, ama com todas as suas forças? Às vezes é difícil, né? Quando as pessoas ao nosso redor não sentem como a gente e a vontade que a gente tem é de sentir um pouco menos. E se eu te disser que com o ponto de vista certo, toda essa intensidade tem um brilho único e o mundo precisa de pessoas como você? Bem-vindo! Você está no canal Incrivelmente. Eu sou Sara Oliveira, sou terapeuta, especialista em traumas e transtornos emocionais e analista corporal e comportamental. E hoje nós vamos para o terceiro vídeo da nossa série sobre os traços de caráter e vamos falar sobre a segunda fase do nosso processo de mielinização. Oi, gente! E hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do nosso processo de mielinização. Se você não sabe o que é mielinização e também não viu o vídeo sobre a primeira fase desse processo e a importância dele na definição do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, daquilo que nós chamamos de traços de caráter, eu recomendo fortemente que você veja os vídeos anteriores sobre esses assuntos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode ir lá começar essa série, né, sobre os vídeos iniciais. Então você vai estar pronto para ver o vídeo de hoje. E continuando, depois que os nossos neurônios foram mielinizados no cérebro, como nós vimos no último vídeo, agora é a segunda fase desse processo pelo qual todos nós passamos, que é a mielinização da parte cervical da coluna. Agora entramos pela medula espinhal, ou seja, a coluna, até lá embaixo na região sacral. E a segunda fase desse processo é nessa parte cervical, que é aqui, essa parte oral, até aqui na nuca, né? Esse pedaço inicial da coluna. E com o processo de mielinização nessa fase cervical, nós ganhamos o quê? Novas habilidades, né? Coisas que a gente não era capaz de fazer antes, que o bebezinho não fazia na barriga da mãe, mas agora ele vai fazer nesse primeiro período de vida, que se estende ali do primeiro mês, logo que termina a mielinização do cérebro, e vai até o primeiro ano de vida. Claro que isso não é rígido, é a fase aproximada da conclusão dessa segunda fase do processo de mielinização. E o que o bebê faz nesse primeiro ano de vida? Ele mama. Então, nesse período de amamentação, nós vamos experimentar um novo contato com o mundo que nós nunca tínhamos vivido antes. Já experimentamos aquela primeira sensação lá na mielinização do cérebro dentro do útero, né? E agora nós vamos experimentar essa segunda sensação básica do nosso sistema nervoso central pela primeira vez. Como isso se dá? Então, o bebê nesse primeiro ano de vida, nesse período de amamentação, como ele faz para se comunicar? A comunicação, obviamente, é muito precária para o bebê. Então, a forma dele se expressar, muitas vezes sem sucesso, é com o choro. Então, essa fase da boca. Então, a essa segunda fase do processo de mielinização, respeitando os cientistas, os neurocientistas, os psiquiatras que fizeram esse estudo, que fizeram toda essa análise, catalogaram, patentearam esse novo conhecimento, respeitando a nomenclatura que eles deram, essa segunda fase, justamente por se dar nessa região e por usar essa região, ela é chamada de oral. Então, a primeira fase de mielinização é chamada de esquizoide, também respeitando, e toda a explicação está no primeiro vídeo. E agora a segunda fase é chamada de oral, justamente porque ela envolve muito a nossa região oral, boca e garganta, não é verdade? Então, o bebê, para se comunicar, ele chora. Tá incomodado? Chora. Tá com fome? Chora. Tá assustado? Chora. Tá com medo? Chora. É a única forma dele se expressar, dele chamar a atenção, dele pedir por socorro. E nós, quando bebês, nesse primeiro ano de vida,
pela primeira vez fora do útero, pela primeira vez em contato com o mundo, nós temos medo de tudo, nós nos assustamos com tudo. Então, é a brisa, é o vento, é o toque da roupa, é a fralda, o desconforto, né? Do cocô, do xixi, a fome, tudo isso que antes dentro da barriga era suprido e aqui fora precisa ser ofertado, precisa ser feito, não é automático, não é já contínuo, assusta a nós como seres humanos nesse primeiro ano de vida. Então, a tudo, por tudo, nós choramos. E sempre que nós choramos, a mãe, o pai, o cuidador, quem está ali, né, acudindo esse bebê, chega para dar assistência. Essa comunicação ainda é muito precária, com o tempo ela evolui, mas de início ela é muito precária. A primeira reação que geralmente quem está cuidando de um bebê recém-nascido, até 1 ano de vida, tem é o quê? Alimentar. Então, tá chorando, é a amamentação em livre demanda, né? Como a gente é ensinado, tanto é a amamentação pelo peito, como também o leite, mas enfim, a alimentação, primeira atitude, alimentar, né? Então, essa relação, óbvio, depois também trocar a roupa, trocar a fralda, a mãe, essa coisa toda, mas a princípio, esse relacionamento mais frequente é o do choro e da alimentação. Então, eu choro, eu sou consolada através da alimentação. Então, o bebê, quando ele está amamentando, ele não só satisfaz as suas necessidades fisiológicas, ele também cria conexões e vínculos. Então, através da alimentação, o bebê se sente protegido, seguro, amado, não é? Pertencente. Então, a alimentação, a nossa alimentação, né, dos seres humanos, enquanto o bebê, nessa primeira fase, ela é muito mais do que só um suprimento fisiológico, né? Ela constrói uma rede de emoções, ela constrói todo um histórico, né, de pertencimento, de emoções, de amor, de afetos, que nós vamos carregar por toda a nossa vida. Então, quando o bebê se vê, por qualquer razão, sozinho ou desamparado, ou não recebendo qualquer coisa que ele precise receber imediatamente, como ele ainda não tem maturidade de emoções, nós experimentamos nessa fase a nossa segunda emoção básica, que a gente nunca tinha vivido até esse momento, que é a sensação do abandono. Então, eu acordei, sou um bebê, não tem ninguém em volta, eu vou chorar. Eu tô com fome, eu vou chorar. Cadê quem vai me acudir? Eu estou abandonado, eu tô sozinho, não tem ninguém aqui para me acudir. Então, essa é a primeira sensação. De novo, por que a gente fala sensação? Porque na grande maioria das vezes, salvo situações traumáticas, que nós vamos lidar em outra situação, em outro momento, né? Mas aqui, numa situação normal, o bebê não foi abandonado, né? Ele tá ali dormindo, ele tá ali bem cuidado, a mãe foi fazer alguma coisa, foi resolver outras questões e logo volta. Mas o bebê não tem maturidade para compreender isso. Então, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Quem cuida de mim, a quem eu dependo e preciso, não está aqui. Então, eu tô por minha conta. Então, essa é a primeira vez que a gente enfrenta essa sensação de abandono. A forma como nós reagimos a essa sensação de abandono vai ficar impressa também na nossa forma de nos comportar ao longo da vida, todas as vezes que nós sentirmos esta mesma emoção. Então, você percebe que tem alguns bebês que choram mais que os outros. Alguns bebês que ficam mais confortáveis por períodos de tempo maiores sozinhos e outros que não. Então, dependendo da quantidade de vezes que nós temos essa incidência, essa sensação de abandono, nesse segundo período de mielinização, né, da coluna cervical, é onde nós vamos ter esse traço de caráter mais impresso em nós. Então, todos nós passamos por todas as fases. A forma e a quantidade, a frequência, a incidência de ocorrências que me façam ter essa sensação em cada período da mielinização vai marcando em mim com mais força, com maior predominância, com um percentual maior, aquele traço de caráter. Então, uma criança, né, uma pessoa na fase adulta em que foi muito marcada por essa fase, por esse período de mielinização
da fase oral, né, que a gente chama de oral, ela vai ter algumas características muito particulares, assim como o esquizoide, que foi bem marcado lá no útero da mamãe. Quais são essas características? Então, a aparência, né? E é muito incrível isso, como que a mielinização dos nossos neurônios, ela marca em nós até a formação do nosso corpo. Então, nós temos os traços genéticos dos nossos pais, né? Cor de pele, cor de cabelo, estatura, enfim, formato, assim, né? Aparência, cor de olho e essas coisas. A gente tem esse traço genético que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, mas o formato do nosso corpo é definido ao longo do nosso processo de mielinização. Haja vista um experimento muito interessante que nós mesmos podemos observar. Nós temos vários irmãos, uma família, né? Um pai, uma mãe, o mesmo pai e a mesma mãe podem ter 2, 3, 5, 10 filhos, irmãos gêmeos. E você pode perceber que eles são muito parecidos entre si, são parecidos com seus pais, não é? Mas eles têm características físicas diferentes. Um pode ser mais comprido que o outro pode ter um rosto mais quadrado, outro um rosto mais redondo, um rosto mais fino. Então, por quê? Que apesar de ter essa aparência genética similar, o formato do corpo não é ele, cada um tem o seu, porque isso foi formado nesse processo de mielinização. E as pessoas que tiveram um impacto maior na fase oral, que é a segunda fase desse processo, elas vão ter a seguinte aparência física. São pessoas que têm traços físicos mais arredondados. Então, são pessoas que têm as quinas do corpo, o formato do rosto sempre voltado para a forma redondinha. Então, são rostinhos mais redondos, bochechas salientes. Mesmo magras, isso não tem, o traço de caráter não altera com o peso. Eu tô acima do peso, eu tô abaixo do peso, eu não vou. Não, o traço de caráter, ele prevalece independente do nosso peso. E o traço oral é muito interessante porque ainda que a pessoa esteja magra, ela não tem as características de um magro que tem uma predominância de caráter esquizoide. Lembra aquele corpo cheio de quinas? Então, um oral, a pessoa que tem um traço de caráter oral predominante quando ela é magra, mesmo magra, ela tem formas arredondadas, formas fofinhas, né? Que dão essa vontade da gente de abraçar, de cuidar. Então, foram desenvolvidas no nosso corpo especialmente para não ter, ou para ter o mínimo da sensação de abandono. Então, queira ficar comigo, queira cuidar de mim. Então, você pode perceber isso, são pessoas que têm sorriso largo, são pessoas abertas, têm sorrisos que mostram todos os dentes que Deus deu. E a gente pode dar alguns exemplos, né? Assim, só para a gente criar uma imagem na mente de algumas pessoas que têm essa característica oral, mesmo quando são magras, diferentes das esquizoides. Pessoas, atrizes, por exemplo, aquela atriz do Titanic, né? Do filme Titanic, Kate Winslet. Ela, mesmo magra, ela tem a feição redondinhas, bochechas salientes. Aquela outra atriz que é um oral, né, um oral mais magra, que é um clássico, que é a Renée Zellweger, se é assim que pronuncia, espero que sim. Ela também é um exemplo perfeito de uma pessoa com bastante traço de caráter oral. Ainda magra, as formas são redondinhas, né? São assim todas fofinhas. Então, essa é a característica que foi moldada no nosso corpo quando a gente está nessa fase de mielinização. Quais são as características comportamentais das pessoas com traço de caráter oral? São pessoas que são excelentes comunicadoras, justamente porque elas desenvolvem bem a fala, usam bem, né, a fala, ou o choro, ou a expressão através da voz desde esse período, para conseguir se fazer entender. Então, são pessoas que são excelentes comunicadoras, pessoas que não têm dificuldade em falar em público, que se expressam muito bem, deixam muito claro suas emoções, seus sentimentos, né? Quanto maior
o traço de caráter oral numa pessoa, mais evidentes são as emoções dessa pessoa. Ninguém tem dúvida do que elas estão sentindo. Quando elas estão com raiva, quando elas estão felizes, quando elas amam e quando elas odeiam. Então é tudo muito claro, elas expressam isso muito bem. São pessoas extremamente empáticas, né? Tem um coração maior do mundo. Então são pessoas que sentem mesmo as emoções uns do outro, elas se entregam a isso. Então, nas amizades, nos relacionamentos, são pessoas que realmente sentem a dor do outro quando é a situação e se alegram pelo outro quando é essa situação também. É importante ressaltar que quando a gente fala de traços de caráter, estamos falando aqui de padrões de comportamento e não da moral de cada um. Então, você tem pessoas no mundo, graças a Deus, a grande maioria, aquilo que nós falamos que são pessoas de bom caráter. Então, são pessoas que querem viver em sociedade em paz, que desejam o bem uns dos outros. Eu quero o meu bem, mas eu também quero o seu. Não se alegram, né, com a tristeza do outro, não trabalham para o mal do outro, né? Então, são pessoas de bom caráter. E, do mesmo jeito, também nós temos, graças a Deus menos, as pessoas de má índole, de mau caráter, né? Então, são pessoas que vivem em função das suas próprias necessidades, dos seus próprios desejos, se importam muito mais com seus próprios interesses do que o de qualquer outro. Então, os traços de caráter são padrões de comportamento que as pessoas vão executar ao longo da vida, tendo bom caráter ou mau caráter. Então, só para deixar isso claro, né? Que os traços de caráter não definem se a pessoa vai ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. O processo de mielinização, ela define o padrão de comportamento que eu vou adotar. Se eu vou usar isso para o bem ou para o mal, é cada um. Só deixar essa ressalva aqui. Então, outras características emocionais de quem tem o traço de caráter oral é justamente gostar de abraçar. São pessoas que gostam de toque, né? São pessoas que se relacionam assim, gostam de abraços, de beijo, de estar junto. Vai sentar para assistir um filme no sofá, tem que estar colado. Vai andar na rua, tem que estar de mão dada. Se é com um amigo, tem que estar dando um abraço, tem que dar um beijo. São pessoas que gostam de toque, né? Se sentem bem, transferem suas emoções e recebem as emoções através do toque. E isso é muito bom. Então, entenda a importância de nós nos conhecermos, né? Pessoas com traços de caráter oral e pessoas com traço de caráter esquizoide se relacionando sem entender como que cada um funciona, a tristeza que isso não pode gerar no relacionamento. Então, você tem pessoas que amam a companhia uns dos outros, que amam estar cheio de pessoas ao seu redor, né? Que amam estar sempre ali no meio de uma bagunça, dos amigos, e outras que têm um limite, uma cota social. E a partir daquele momento ela já se cansa, ela fica muito bem com a sua própria companhia e fica feliz, fica tranquila de assistir um filme sozinho, de morar sozinho, de andar sozinho e tá tudo bem. Então você tem essas duas pessoas se relacionando. Imagina a confusão que não é o excesso de emoção de um e a falta de emoção do outro. Na verdade, não existe isso. Todos os dois sentem todas as emoções. O esquizoide não é alguém que não tenha emoções e o oral é que tenha todas. Não, todos eles sentem da mesma forma, só demonstram de formas diferentes. Então, se você chega para um esquizoide e diz eu te amo, ele possivelmente vai dizer para você eu sei por quê. Porque ele trabalha muito mais com o lógico, com raciocínio. Então, ele convive com você, ele sabe como você funciona, ele vê sua atitude, o seu comportamento para com ele, ele chega à conclusão lógica, confortável, que dá segurança de que você de fato ama ele. O oral, por sua vez, toda essa emoção dele está concentrada o quê? No peito, coração. Se você fala para um oral eu te amo, ele vai responder eu sinto. Porque não é um raciocínio lógico, eu não vejo, né, tudo aquilo que você faz por mim e logo concluo que você me ama. Eu preciso sentir através de demonstrações de toque, de palavras, né, esse amor. Então, se a gente não compreende como a gente funciona, e até agora esse é só o segundo, ainda tem outros 3 traços, e nós no cotidiano vivemos com mais de um traço ao mesmo tempo, é muito triste quando a sociedade não se compreende e se cobra e
cobra do outro e ninguém sai satisfeito em nenhum relacionamento de amizade, de trabalho, afetivo, não é? Tudo por quê? Por simples falta de conhecimento do que acontece dentro da gente. E sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então, a importância da gente se entender e, de fato, entender o outro, né? Gera liberdade, gera alegria. Por outro lado, também, as pessoas com traço de caráter oral, que de fato sofreram traumas, principalmente na infância, na adolescência, claro, na fase adulta também, não é? Ou tiveram situações emocionais mal resolvidas, tem muitas situações que não foram bem compreendidas, mal resolvidas e guardadas ali na mente, não é? Ela vai gerar o quê? O que nós chamamos de o traço de caráter na dor, ou seja, é o meu padrão de comportamento, só que na sua faceta, né? No seu lado ruim da força. Então, é o quê? É quando a pessoa com traço de caráter oral na dor, ela vê abandono em tudo. Ela vê abandono em toda e qualquer situação. Por quê? Porque não houve um amadurecimento devido a traumas, devido a situações dolorosas na vida, situações mal resolvidas. Não houve o amadurecimento das emoções. A pessoa cresce, cognitivamente, intelectualmente ela amadurece, mas emocionalmente ela não amadurece. Então as emoções dela continuam ainda presas na infância, aonde toda e qualquer situação gerava nela uma sensação de abandono, mesmo quando essa sensação não era um abandono de fato. Então nós temos adultos o quê? Que sofrem muito com essa sensação de que elas sempre estão sozinhas. Então, são pessoas que passam, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp. Se o outro não responde imediatamente, aquilo já traz um peso terrível no coração e na alma. Ela não quer, ela não se importa comigo, eu estou enchendo a paciência, eu sou uma pessoa desagradável, ele vai embora, eu vou ficar sozinho e vai me abandonar. Então, se é um serviço que apresenta no trabalho e a pessoa vai, não, beleza, obrigado, e não houve aquele retorno, né? Que incrível que ficou seu trabalho, ficou ótimo, pronto, meu trabalho não ficou bom, ele não gostou e ele não aprovou, o meu chefe ou a minha equipe não aprovaram, logo eu vou ficar sozinha de novo, eu não sou satisfatória para onde eu estou. Então, pensa o peso, a tristeza, a angústia, quando a gente tem o abandono o viés do abandono em absolutamente todas as situações da nossa vida. Então, a importância de tratar as nossas emoções para que o nosso padrão de comportamento esteja sempre do lado do aspecto saudável, onde eu não viva com esse fantasma de abandono em toda e qualquer situação em que eu estou vivendo. Isso é verdadeiramente um sinal de imaturidade emocional, de uma emoção congelada lá nas situações traumáticas da vida que me mantiveram presa naquela emoção infantil e que geram, obviamente, muita tristeza, muito sofrimento na fase adulta, né? As pessoas com traço de caráter oral, elas têm uma tendência muito grande a compulsões e vícios que têm relação ao quê? À boca. Então, são pessoas que têm muita facilidade à compulsão alimentar, não é? Muita facilidade, muita tendência a desafogar seu estresse, sua tristeza, sua mágoa, seu medo do abandono no cigarro, na bebida, na comida, tudo que envolva a fase oral. Por quê? Porque a imaturidade emocional as mantém ali, aonde eu choro e eu tenho por consolo o quê? O alimento me acalma, me tranquiliza, me dá sensação de proteção, de segurança e pertencimento. Então as pessoas ficam presas ainda nesse padrão de comportamento que gera essa sensação de alívio, de tranquilidade, obviamente temporária e obviamente nociva, né, para a vida de cada um. Então, a importância de se conhecer, a importância, de novo, da terapia, é isso que se faz num ambiente terapêutico, não é? Se conhece a gente mesmo, né? A gente abre a nossa mente para saber quem nós somos e como nós funcionamos e por que nós funcionamos desse jeito e por que eu estou congelada aqui ou ali, o que é congelamento emocional, o que não é,
não é? Então, isso me traz o quê? Liberdade, isso me traz realização, isso me traz amor próprio, isso tira essas imaturidades, essas prisões que os traumas e as sensações mal resolvidas fazem em todos nós, né? Em todos nós, em algum percentual, alguns mais leves, outros mais graves, mas a gente acaba experimentando em algum momento esses comportamentos que a gente chama de disfuncionais. Então, a importância da gente se cuidar. E esse foi, de forma breve, essa segunda fase do processo de mielinização da nossa medula espinhal, que nós chamamos dos traços de caráter oral. E você se identifica com essas características? Acha que você tem esse traço de caráter predominante, ou um tracinho aqui e outro ali? Conhece alguém que se sente assim, que se comporta assim, que é dessa maneira? Comente. Coloque seu comentário aqui, diga o que você está achando da série até então, o que você espera ver nos próximos 3 traços de caráter que a gente ainda tem para falar. Vamos conversar. E se você gosta desse conteúdo, é um amante da mente humana, do comportamento, da forma como nós somos, pensamos, né, e sentimos, por favor, se inscreva nesse canal, curta os vídeos, compartilhe, isso ajuda muito, faz com que os vídeos tenham maior alcance, né, na internet. Então, participe com a gente desse canal incrivelmente, porque ele é feito para você. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!